A Samsung finalmente disponibilizou a versão 6.1 da One UI para a linha S23. E se você quer saber o quanto ele vale a pena no uso do cotidiano, nesse vídeo eu vou te mostrar que, sem muito glamour, não tem lá grandes novidades assim, tá? Muita coisa que ela traz já está no mercado há bastante tempo e eu acho que o grande diferencial ainda está por vir, tá? Então segura a onda, se você quer trocar de aparelho só por isso, me acompanha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Cairo Silva, sou um amante de tecnologia, tento aí periodicamente gravar vídeos aqui no canal sobre o uso de aparelhos, tecnologia como um todo, informação, de uma maneira simples e descomplicada. E no vídeo de hoje eu vou testar a One UI 6.1 com uma visão de usuário, tá? No cotidiano, mostrando aí os pontos positivos e negativos dessa novidade da Samsung para a linha S23. Vou te mostrar aquilo que realmente faz sentido no uso do cotidiano e, é claro, tem que aproveitar enquanto isso é um recurso gratuito, que já não é tão novidade assim. A Samsung pretende cobrar a partir de 2025, ou pelo menos deixou a entender isso, sobre esses recursos da inteligência artificial. E é claro que imagino que até lá ela avance com novas novidades. O que tem aqui não é tão novidade assim, e eu vou mostrar esse contraponto para você. Tem vários aplicativos no mercado com recursos, algumas vezes pagos, algumas vezes gratuitos, e que trazem, fazem, desempenham, de certa forma, tudo que a Samsung está propondo de fábrica no seu sistema. Então, enquanto é gratuito, faz sentido. Pra quem me acompanha há muito tempo aqui no canal, sabe que eu não vou trazer uma perspectiva de um review técnico, é mais uma experiência mesmo do usuário. Essa é a proposta do vídeo. Então, eu dividi o vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou comentar um pouco das funcionalidades que a Samsung traz dessa versão 6.1 da One UI e classifiquei ela daquela mais funcional, a mais interessante, para a menos funcional. É claro, pensando que se você é um usuário comum, assim como eu. Na segunda parte, eu te mostro algumas alternativas de aplicativos, alguns gratuitos e outros pagos, mas que com certeza são muito mais baratos do que você fazer uma troca aí talvez de um S22 Ultra para um novo modelo da Samsung. Aproveita e comenta aqui embaixo se você está ansioso para ver a expansão dessa integração da inteligência artificial com os sistemas dos aparelhos e o que você espera que de fato venha a fazer parte dos aparelhos para ser aí talvez uma grande novidade que vale a pena utilizar todos os dias. A primeira coisa que eu vou comentar é sobre o editor de fotos, tá? Eu acho essa grande sacada da Samsung, você conseguir editar fotos aí diretamente, nativamente no seu celular, sem nenhum aplicativo, nem que instalar nada mais por isso. E ela já faz isso muito bem, tá? Desde a versão 5, a versão 6.0 também. Aquela função de apagar os objetos, para mim, faz muita diferença. Quem tem um iPhone sabe disso, não tem como fazer isso no iPhone. Você depende de um aplicativo de terceiro. Nesse caso, ela incrementou aí nessa função agora com a questão do uso da inteligência artificial. É bem legal, tá? Eu fiz alguns testes, vou deixar passando aqui na tela para vocês algumas fotos, um works depois. É claro, não é perfeito, tá? Tem algumas falhas aí, principalmente quando você seleciona um objeto, apaga ele, então você pode usar a canetinha se você tem o S23 Ultra, que é o meu caso. Você clica nesse iconezinho aqui que aparece embaixo, ele vai gerar. Você seleciona o objeto que você quer, você pode aqui simplesmente apagar ele, vai ficar o borrão e você clica em gerar. A inteligência artificial vai fazer a leitura da imagem, vai identificar e vai preencher ela. É sensacional, funciona em grande parte, você vai ter falhas ainda, imagino que a longo prazo esses ajustes vão acabar com essas falhas e vão deixar o mais perfeito possível. No caso dessa foto aqui dessa paisagem, resolveu apagar o ponto de ônibus que eu tinha aqui anteriormente. Sensacional, tá? Faz sentido. Então eu acho que essa é, dentro de todas as funcionalidades que a gente vai ver aqui hoje, aquela que melhor atende, melhor agrega ao sistema da Samsung. Ah, só a Samsung faz isso? Não. Se você pegar e baixar o aplicativo do Photoshop, você consegue fazer isso com uma qualidade superior, inclusive, ao que a Samsung apresenta. A diferença é que você vai ter que pagar uma licença do Photoshop e na versão aplicativo você não consegue fazer isso. Você consegue apagar alguns objetos, consegue fazer algumas coisas usando Lightroom, mas não com essa capacidade de preencher um vazio. Isso você consegue fazer no Photoshop versão desktop, computador. Então, eu acho que esse é essa grande bola dentro, né? O grande golaço da Samsung é trazer essa opção da edição. Segunda coisa que me pareceu bem interessante é justamente o circular para pesquisar. Quando eu vi isso saindo, eu falei assim, cara, mas isso é tão inútil, pô, não vou ficar pesquisando toda hora nada. Mas, pô, isso poupa um tempo absurdo. Você viu ali o objeto, você vai entrar aqui, sei lá, vai entrar aqui no AliExpress, procurar um objeto qualquer que vai aparecer aqui. Vou ficar clicando, aqui tá aparecendo essa tag da Green. Vou selecionar ele, pronto. Vai pesquisar no Google, já apareceu tudo relacionado ao objeto. Cara, isso é sensacional, você economiza um tempo absurdo. No início eu achei que isso não funcionava, mas tem função, tem potencial sim, tá?
principalmente quando você pega, sei lá, uma imagem, algum objeto que você não conhece, você está fazendo uma pesquisa, isso agrega valor ao uso do telefone no dia a dia. Não só para compra, serve, mas qualquer coisa que você vê na rua, tirou ali uma foto, fotografia, quer saber o que é, circulou, estou aqui no Google, circulou, ele pesquisa, ele acha, sei lá, menos de 2 segundos, talvez, nem isso, nem demorei nem isso, talvez, né, para fazer essa pesquisa. Terceiro ponto que eu acho interessante como geral é o resumir e traduzir, tá? Ele aparece em diferentes formas aqui. Por exemplo, eu consigo traduzir conversas tanto no mensageiro da Samsung quanto no WhatsApp, por exemplo. Eu consigo traduzir uma conversa, né, ao vivo com a pessoa. Eu posiciono o telefone aqui. Enquanto eu falo, ele identifica o idioma que eu estou falando, traduz automaticamente para a pessoa que está na minha frente e vice-versa. Então isso é bem legal, é um tradutor simultâneo. Eu consigo resumir, por exemplo, gravação, eu consigo gravar minha voz aqui. Vou botar um teste aqui para a gente ver. Então se eu chegar aqui no gravador, vou aqui gravador Samsung. Vamos lá, gravador. Vou começar a gravar minha voz aqui, fazendo um teste rápido aqui para o canal, para ver a qualidade dele. E você vai ver que depois, salvando essa voz, você consegue habilitar, aparece aqui, por exemplo, a opção de transcrever. Então, se eu clicar em transcrever, ele pergunta o idioma é português, ele vai transcrever isso que eu falei, e ele também resume, tá? Então, assim, para uma entrevista longa, isso eu acho uma alternativa sensacional. A gente gasta muito tempo para transcrever qualquer áudio, né? É custoso. Alternativas existem. Adobe Premiere faz isso. DaVinci Resolve faz isso. CapCut faz isso. Você tem um vídeo, bota lá, você consegue criar uma legenda automática, uma forma de traduzir. Mas aqui já fica direto, nativamente no aplicativo da Samsung, né? Então isso é bem legal. É claro que eu acho que essas traduções, pelo menos dessa forma que eu falo, não ficaram tão perfeitas assim. Essas transcrições, na verdade. Então, eu acho que tem ainda caminho aí para melhorar, tem muita coisa para avançar, mas eu acho interessante, tá? Então, eu pontuaria, e é isso, claro, em traduzir, ele também, e aí talvez o que não fique tão interessante, eu vou colocar numa segunda parte, a questão da chamada, mas o meu pack de grandes avanços da inteligência artificial na Samsung seria, então, primeiro, o editor de fotos, tá? Com da inteligência artificial. Depois, o circular e pesquisar, eu acho muito interessante por muito tempo. E, por último, o resumir e traduzir, focado principalmente no gravador. Esse é o meu ponto. O resumir e traduzir, ele é legal, tá? Economiza tempo, tem alternativa para ele, tem alternativa gratuita para ele. Por exemplo, eu uso muito um aplicativo chamado Mônica, que é uma inteligência artificial. Eu tenho a versão gratuita, eu uso a versão paga. Mas dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar um card, inclusive, passando um vídeo só falando sobre esse aplicativo. E tem um link aqui na descrição também, se você quiser testar gratuitamente. E vai ganhar aí uns get por usar o meu código que aparece aqui embaixo. E aí, migrando para uma categoria intermediária, que seria assim, é um avanço, mas talvez não seja algo tão interessante, mas ainda é algo relevante, é a questão do assistente de escrita. Eu acho que você mandando uma mensagem ali no WhatsApp ou pela própria mensagem do Samsung, você consegue personalizar agora o padrão de escrita, uma escrita mais formal, uma escrita mais casual, para ele sugerir alterações, um pouco que ele já consegue fazer com a inteligência artificial também, a partir de outros aplicativos. A diferença agora, mais uma vez, nativamente dentro do sistema da Samsung. Mas eu não acho, ainda assim, que seja algo que você vai usar tão cotidiano, tão rotineiramente. Geralmente, você usa o WhatsApp para trabalho, às vezes manda um áudio, né, envia uma mensagem mais curta, mais formal. E, no geral, o WhatsApp com os amigos, cara, você não vai ficar fazendo isso, mudando toda hora, forma de escrita, etc. Então, não vejo tanto sentido assim, não acho que seja agrega tanto valor ao sistema, tá? Ficaria numa posição que eu chamo de intermediária. E aí, a gente começaria a entrar nas categorias daquilo que pra mim, tipo assim, a maioria das pessoas não vai fazer o menor sentido, tá? Até botei os tópicos aqui pra separar pra gente pensar nisso. Por exemplo, a questão da tradução da chamada. Vamos lá. Você conversa com pessoas que falam um idioma diferente do seu no cotidiano, diariamente. Então você tá fazendo ligação todo dia para um americano, o cara fala inglês. Tá falando todo dia com uma pessoa que mora na China e fala mandarim. Se você faz isso, ok. A chamada, a tradução ao vivo na chamada de voz faz sentido. Agora, se não é o seu caso, e eu imagino que não seja o caso da maioria das pessoas que vão usar não só o S23,
mas a maioria dos sistemas da Samsung não faz sentido, tá? Então, é algo legal, é algo bacana? Tá? Não discordo. Do ponto de vista prático, cotidiano, faz sentido você não vai usar. Eu não vou usar, por exemplo. Não faz sentido eu ficar traduzindo. Eu mal ligo para as pessoas, né? Falo mais no WhatsApp ou hoje manda em qualquer outro mensageiro. Então, assim, não vejo, para mim, tá? No meu uso, eu acredito que a maioria dos usuários, eu não vejo muito sentido nisso. É legal, funciona bem, tá? Me surpreendeu, eu fiz uns testes aqui com minha esposa. Vou deixar passando algumas coisas aqui dessa transcrição em que aparece. E aí, pensando nessa questão da tradução, né? Seja da escrita ou do áudio, o Google faz isso, cara. Então, você pode usar o Google Tradutor, por exemplo, para fazer essa tradução simultânea de uma conversa. Isso já é de forma gratuita. Você pode usar o teclado do Google, que enquanto você escreve, ele traduz o que você está escrevendo. Então, isso é bem legal. Talvez seja um trabalhozinho a mais ali na hora de a pessoa mandar a mensagem no outro idioma, você tem que traduzir, mas se você selecionar, você consegue fazer isso também. Então, assim, não é tão novidade assim, a novidade é que isso está incorporado no sistema da Samsung, tá? Um outro ponto que eu acho interessante para a linha S23 é a questão aí do gerador automático de papel de parede. Acho isso legal, tá bacana. Muito relevante? Não, mas eu acho aí que agrega uma coisa interessante, você consegue fazer ali um papel de parede personalizado, mas eu esperava um pouco mais, tá? Porque você, na verdade, não coloca a palavra que você quer para gerar a imagem. Você fica limitado ali num conjunto de opções, a inteligência artificial vai ficar produzindo imagens a partir dela. Você pode não gostar do conjunto de imagens que aparece ali, você vai e pede para refazer, ela vai gerar uma coisa diferente. Dado isso, né, algumas alternativas aí que a gente tem para essas novidades que a Samsung trouxe são, do ponto de vista da tradução, o Google Tradutor já faz isso, que é porque a gente consegue transcrever ali algo em relação ao áudio, talvez a gente tenha dificuldade, tá? Se eu uso um aplicativo como o Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, versão paga, consigo fazer a transcrição e exportar como texto, então sem problema nenhum. E vai custar, ainda que seja caro, nem que eu pague uma licença mensal, vai sair mais barato do que a troca de um aparelho, provavelmente, ainda mais se eu tenho um aparelho top de linha, como o S22 Ultra, por exemplo. Então não faz muito sentido trocar agora. Eu acho que talvez o S25 incorporem numa futura One UI 7, né, 7.1, que seja, talvez incorporem mais coisas relevantes do ponto de vista da inteligência artificial. Tem aí uma parte de gerenciamento de bateria, que eu achei que teve um avanço legal, se assemelhou um pouco ao que a gente vê no sistema do iOS da Apple. Mas, assim, eu posso usar uma série de aplicativos como o próprio Monica, que eu já comentei aqui. Eu gosto muito de usar o Monica, por exemplo, para resumir PDF. Às vezes eu preciso ter uma noção geral sobre alguma coisa que eu estou lendo e não vai dar tempo de aprofundar, eu boto ali, peço para ele fazer um apanhado do que está sendo escrito num artigo, numa revista como um todo. Ele funciona, Monica, tanto pelo aplicativo aqui ou pela versão para o navegador. Você consegue resumir páginas, coisas que o Samsung está fazendo agora também, pelo Samsung Internet, né, pelo navegador da Samsung, que eu particularmente nem comentei aqui, porque eu não uso muito. Então, assim, não faz muito sentido esse alvoroço todo para essas novidades, né? Como eu já comentei, essas 3 novidades iniciais aí, do circular, pesquisar, já é mais difícil encontrar isso. O Google fazia isso, conseguir jogar a imagem lá e ele achar, show. Mas acho que o passo a passo, né, até chegar lá, demorava mais. Não é o caso agora circulou, aparece. O editor de fotos, por ser uma opção que ainda é gratuita, eu acho sensacional, assim como o gerador de papel de parede, de fundo, tá? E o tradutor, se resumir e traduzir as gravações também. Então, assim, Samsung fez um alvoroço, foi legal, tá sendo legal usar essas novidades aí, mas não é muito cotidiano, continuo quase não utilizando elas, tá? Então, experimentei, bacana, e a vida segue do mesmo jeito como se eu tivesse com o meu One UI 6.0. Se está muito interessado, quer muito usar, tenta ver com alguém se vale a pena, vai no shopping, mexe no telefone, leva o aparelho emprestado com alguém para ver se de fato essa novidade vai fazer sentido para você. Então não troque seu aparelho, não gaste dinheiro ainda para Samsung, né, que aumenta ano após ano o preço dos celulares, porque não faz sentido. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui embaixo a sua opinião em relação a esse novo lançamento da Samsung. E é isso, a gente se vê na próxima. Fui.